Exatamente nesta semana, dia 22 de agosto, completaram-se 18 anos da trágica morte do presidente Juscelino Kubitschek, ocorrida em 1976 num desastre de automóvel. Mas, até na morte, ele foi um homem feliz, porque morreu de um susto, dormindo e sem sofrimento. E morreu em pleno apogeu físico, legando-nos a herança de 5 anos realmente esplendorosos e inesquecíveis. Quando, como um pródigo, esbanjou fé, entusiasmo, trabalho, alegria, otimismo, democracia e liberdade. Durante o programa que a seguir apresentaremos, ao longo de 50 minutos, vamos reviver aqueles anos dourados, com depoimentos de Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, Afonso Arinos, Dona Júlia Kubitschek, José Sarney, Oscar Niemeyer, Adolfo Bloch e o presidente Richard Nixon. A Manchete e Adolfo Bloch possuem justos motivos de muito orgulho de terem sido amigos e companheiros de Juscelino, exatamente do seu exílio e do seu ostracismo, e de terem construído o seu memorial em Brasília. Hoje em dia, é fácil fazer elogios a JK, mas, naquela época de injustas cassações e de cruéis perseguições, foi muito duro e foi muito difícil. Só Deus sabe o quanto. No princípio, era o ermo. Eu tinha saudade de Brasília, sabe? Passei 10 anos sem vê-la. As crises que sucederam no Brasil não me permitiram, não me deram ambiente para voltar a Brasília. Né? Afirmativo, em estado de emergência. E confirmo que o ex-presidente Juscelino Kubitschek está a bordo. Confirmando, ex-presidente da República, Dr. Juscelino Kubitschek de Oliveira, a bordo, afirmativo. Negativo, pouso em Brasília, prossiga na presente posição, alternando Lusiânia, Papatango, Alfa Juliette Oscar. Vem cá, meu bebê, no enterro do papai. Esta foi a primeira imagem do mundo para o menino de Diamantina. Aos 2 anos, perdeu o pai. Um mascate boêmio que viveu com o mesmo espírito de aventura dos antigos faiscadores do velho Tejuco. Os dias de pobreza se aproximavam. A mãe levou os 2 filhos, Naná e Nonô, para uma casa modesta, onde dava aulas. Lar e escola. Foi aqui que Juscelino viveu a sua infância. O quarto é conservado tal como em seu tempo. O pequeno pomar ao fundo. Precisando estudar e sem recursos, JK decidiu cursar o seminário local. Como a maioria das cidades do interior naquele tempo, Diamantina não tinha ginásio e o futuro de um menino pobre se rompia cedo, obrigando-o a abandonar os estudos.
O seminário o recebeu e ali JK se preparou para prestar exames em Belo Horizonte. Ganhando um pequeno salário, ele poderia custear o curso de medicina, sua primeira vocação. Uma tarde, carregando pequena mala de papelão, ele embarcou nesta estação. O trem demorava 3 dias para chegar à capital do estado. JK olhou uma vez mais para a paisagem de sua infância e partiu. Mais do que Belo Horizonte, ele sabia que ao final da viagem encontraria o seu próprio futuro. Belo Horizonte, no início dos anos 20, era uma vila provinciana, pacata, mas orgulhosa de ser a primeira cidade nascida de uma prancheta. Aqui, o rapaz de Diamantina morava num porão, estudava medicina e trabalhava à noite como telegrafista na Central do Brasil. Anos mais tarde, o início de sua vida pública. JK foi prefeito da cidade que já começava a amar e a considerar sua. De suas futuras realizações seria Pampulha, um lago que ele criou a partir de um pequeno riacho nos arredores da cidade. Convidou Oscar Niemeyer e Cândido Portinari para ali trabalharem, e assim criou o primeiro grande marco de nossa arquitetura moderna, a Igrejinha da Pampulha. Depois da prefeitura, o governo de Minas Gerais. Aqui, neste Palácio da Liberdade, JK iniciou a sua grande arrancada administrativa que o credenciaria à candidatura presidencial. Me contou o presidente Juscelino Kubitschek que o presidente disse a ele: vamos escolher então um deputado mineiro. Eu só ponho uma condição, que seja parlamentar. Afastar logo os nomes do Senado, começar a examinar os nomes mineiros. Quando já estava no meio da lista, examinando a relação dos deputados federais, o presidente falou com ele, o governador falou com ele: presidente, não vamos perder tempo, não. Eu já sei que o senhor vai chegar o banquete, que é também meu candidato. O presidente ficou satisfeito e autorizou o governador Juscelino Kubitschek a me convidar para a ministra da Justiça. Eleito presidente da República, depois da grave crise política provocada pelo suicídio de Vargas, JK não teve posse tranquila.
necessária a deposição de 2 presidentes da República em exercício, Café Filho e Carlos Luz, para que a voz do povo fosse respeitada. Às 15 horas, no dia 31 de janeiro do ano de 1956, comparecem os senhores doutores Juscelino Kubitschek de Oliveira e João Belchior Marques Goulart, e nos termos do artigo 83 da Constituição Federal, foram solenemente empossados nos cargos, respectivamente, de presidente e vice-presidente da República. Em 1975, juntamente com outros jornalistas políticos, participei de um programa de televisão que foi gravado com o presidente Juscelino Kubitschek. Fizemos várias perguntas ao construtor de Brasília, na maior parte relacionadas com a construção da nova capital. A minha primeira pergunta foi esta: como o senhor tem recebido as críticas à construção de Brasília? Bom, o Murilo foi um jornalista que acompanhou passo a passo a criação de Brasília, né? E me ajudou muito com a sua colaboração excelente na revista Manchete, revista que o Bloch quase praticamente pôs a serviço da ideia do desenvolvimento e da criação daqueles grandes centros que hoje, felizmente, estão salvando o Brasil do obscurantismo em que ele vivia. Mas, respondendo à pergunta de Murilo Melo Filho, eu quero dizer, sempre recebi as críticas com a maior tolerância e sempre as desejei, porque o regime democrático, o regime de liberdade que eu fiz vigorar durante os meus 5 anos de governo, não permitindo nenhuma censura à imprensa, nenhuma limitação de liberdade, era exatamente para permitir que todos pudessem livremente atacar, aplaudir Brasília. E realmente foi uma luta homérica no país naquela época. Havia aqueles que defendiam Brasília e os que eram contra. E essa luta se refletiu dentro do Congresso, que havia a bancada que era contra e depois a que era a favor, que foi engrossando. Bancada que não era apenas feita com elementos do meu partido, mas também a ela se juntaram inúmeros e inúmeros elementos da UDN, que era o partido meu de oposição, para prestigiar o governo na construção e na inauguração de Brasília. Eu acho que o Juscelino, com a construção de Brasília, é um dos iniciadores do processo inflacionário. Brasília é um espetáculo espantoso no século XX, mas que deflagrou o processo inflacionário do Brasil. Ele foi o iniciador desta fase de grandes projetos, de projetos arrojados, que se fazia muito na base da emissão de papel moeda. Nunca advoguei o desenvolvimento com a inflação. Pelo contrário, sempre advoguei tese contrária, o desenvolvimento para sufocar a inflação. Aliás, é uma tese não apenas minha,
mas dos grandes economistas mundiais que sustentavam que as nações subdesenvolvidas, que partem da estaca 0 para atingir a estaca 100, isso representa um esforço considerável. E esse esforço, às vezes, gera um pouco de inflação. Mas os frutos desse trabalho, os frutos do desenvolvimento, depois é que correrão para sufocar a inflação. E foi exatamente o que aconteceu no meu governo. Não houve no meu governo essa inflação a que você se refere. De modo que não é a inflação responsável pelo desenvolvimento. As causas da inflação são numerosas. E no Brasil, eu levaria aqui 2 horas para expô-las, mas elas vêm desde Dom João VI, acumulando-se através de uma série de fatores. Mas o fator mais importante, mais determinante da inflação no Brasil foi exatamente o subdesenvolvimento em que nós vivíamos. Subdesenvolvimento que não nos permitia ter estradas, hospitais, indústrias, escolas, em suma, uma nação que tinha abaixo dela apenas a Bolívia. Foi esse o quadro que eu encontrei quando assumi o governo. E Brasília era uma imposição. E digo mais, não foi uma imposição das minhas metas. Porque quando eu iniciei a minha campanha política, e já contei esse episódio por Jataí num comício público, foi a população que exigiu de mim que me pronunciasse a respeito se iria ou não construir a nova capital. E assim, em quase todos os pontos do Brasil, eu recebi esta pergunta. Ela nasceu, portanto, do povo. E a influência de Brasília hoje, no Brasil, quem quiser, vá passar uma semana em Brasília para sentir os ecos, a repercussão que Brasília está promovendo naqueles 6 milhões de quilômetros quadrados totalmente isolados do resto do mundo e que só tinham para habitá-lo alguns índios perdidos na selva amazônica. De modo que esta questão da inflação, eu a combati mais do que qualquer governo. E ela foi menor do que em todos os governos. E posso lhe provar isso com um trabalho que eu mesmo apresentei ao Conselho Nacional de Economia, que foi elaborado juntamente comigo pelos meus ilustres assessores e técnicos, e nos quais nós provamos que a inflação no meu governo tinha sido até então a menor ocorrida no Brasil. Essa questão da inflação foi uma arma de que se serviu a oposição. Não tendo outra para me combater, ela se serviu desta para procurar desmoralizar a minha ação e o meu governo. Mas não deu resultado, felizmente, porque as obras que foram feitas no meu governo aí estão como geradoras de um desenvolvimento sem o qual hoje esta nação não estaria no ponto a que chegou. Eu acho que mais do que todas as obras que ele realizou, o grande obra que o presidente Juscelino Kubitschek realizou foi a mudança de mentalidade do Brasil. Na época da cassação do presidente Juscelino Kubitschek, eu era governador do Maranhão. E aquela época era uma época de grande tensão, como eu disse, de grande paixão política, de grande radicalismo. A minha posição foi muito mal interpretada, até pelos os nossos, vamos dizer, correligionários não entendiam que eu tivesse tido aquele gesto em relação ao presidente Kubitschek. Mas eu fiz e constitui na minha vida pública um dos momentos em que eu acho que eu tive um momento de fazer justiça a um homem extraordinário que a história do Brasil vai ter constantemente como um marco definitivo. O que aconteceu, o que está acontecendo é o seguinte: mesmo aqueles adversários irredutíveis de Brasília, aqueles que a princípio não a compreendiam, hoje já capitularam. Ainda há pouco, num livro de Érico Veríssimo, o incidente de Antares, há um episódio muito interessante. 2 coronéis que viviam em Antares eram adversários. Depois fizeram as pazes e um deles veio para o Rio a fim de sofrer uma intervenção cirúrgica. O seu amigo veio visitá-lo. E ao entrar no hospital, isto era na época em que eu estava quase concluindo Brasília, encontrou-o profundamente irritado. E lhe perguntou: mas o que existe? Ele disse: eu não aguento esse Juscelino. O que ele está fazendo lá no Planalto, com esta construção de Brasília, com estas despesas? Isto é um absurdo. Vira-se o coronel tranquilamente para o seu compadre e diz: mas, compadre,
Quem sabe o Juscelino não viu antes de nós? Das 30 metas do seu governo, presidente, qual a que o senhor considera a mais importante? Brasília, eu tive que depois cognominar a meta síntese, porque, na verdade, eram tão importantes as metas do meu governo que classificar uma mais ou outra menos seria difícil para mim na ocasião. Porque, se querem, vamos rememorar durante 2 minutos o que era o Brasil quando eu assumi o governo. Era um país que tinha apenas 800 quilômetros de estradas pavimentadas. Hoje, já tem cerca de 50 mil. Foi iniciado esse movimento no meu governo. Quando eu saí, já havia 14 mil quilômetros de estradas pavimentadas. Havia 800 quando eu entrei para o governo. Automóvel, não se fabricava um automóvel. Não tínhamos, importávamos cimento, importávamos aço. Todas as indústrias básicas nós tínhamos que importar. De modo que é o seguinte, era um país que não tinha mesmo como viver. E tinha que viver dos favores do exterior, da importação. E não tínhamos o que exportar para compensar essas exportações. De modo que a minha luta, o que foi? Foi produzir dentro do país tudo que nós precisávamos para podermos hoje fazer o que estamos fazendo. Exportar largamente aquilo que produzimos, não só de matérias-primas, mas também objetos manufaturados, que levam, além da matéria-prima, o trabalho do homem brasileiro. Basta dizer que quando assumi o governo, não se fabricava um motor do Brasil. Ora, uma nação que não fabrica motor ainda está na fase do carro de boi. O deputado Ulisses Guimarães, atual presidente nacional do PMDB, foi um dos companheiros do presidente Juscelino Kubitschek durante o último voo que ele fez entre Brasília e São Paulo. Não tínhamos combinado nada, mas quando eu entrei no avião, o Juscelino fez vários sinais, tinha reservado um lugar e eu me sentei ao seu lado. E viemos, durante a viagem, conversando aquilo que era a paixão do Juscelino, as soluções dos problemas brasileiros, a democracia no país, o receio que ele tinha de soluções sangrentas. Ele foi sempre o homem que desejava as soluções pelos caminhos da civilização, da democracia, da diversidade na unidade. E já mostrava àquela altura, veja bem, graves preocupações com um governo que não tinha teor social, que não acompanhava as necessidades da sociedade. Eu considero o Juscelino meu amigo porque fui presidente da Câmara no seu período. E sei como ele respeitava o Congresso Nacional. Ele me convocava várias vezes, a praxe de Juscelino, bons tempos aqueles, quando havia um grave problema de Estado, ele convocava todo o Ministério, o presidente da Câmara, que era eu, e o Apolônio Salles, que era o presidente do Senado. E nós opinávamos também a respeito da crise. Muitos falavam nesses fatores negativos políticos que podiam influir com o isolamento do governo no Planalto Central, e eu sempre discordei desse ponto de vista, porque acho que as causas, as razões que levaram o país à posição política que ele hoje tem, foram todas geradas, não em Brasília, mas pelo contrário, foram geradas no Rio de Janeiro. De modo que a cidade, ela se desenvolveu de tal maneira que hoje não há mais possibilidade. Ela tem raízes sólidas, é uma cidade sólida. E agora que tenho uma pequena fazendinha lá no interior de Goiás e que estou vivendo a vida cotidiana, a vida rotineira daquela região, é que sinto que foi Brasília. Abriu completamente o Brasil. Brasília hoje, lá, é realmente a capital. Todo mundo vive em torno dela, vivendo a sua orientação, o que ela dita, o que ela distingue e o que ela determina. Presidente Juscelino Kubitschek, é verdade que o DNR, Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, foi naquela ocasião contrário à construção da estrada Belém-Brasília? Foi contra Belém-Brasília. O DNR considerava que Brasília era um empreendimento antieconômico e optava para que fosse feita a estrada litorânea, que iria ligando o Rio de Janeiro à Bahia, Pernambuco, a Ceará, a São Luís, Belém. Eles consideravam que era um empreendimento sem significação. Mas eu dizia, mas então não tem significação um empreendimento que liga o Brasil por dentro, que nos libera
desta coisa humilhante para o Brasil, só se pode ir do Rio de Janeiro a Belém através do mar ou por avião. Na Grande Guerra, na última Grande Guerra, ali na esquina do Amazonas com o Atlântico, foram torpedeados cerca de 40 navios brasileiros. Submarinos alemães se postavam ali. E a região amazônica, Belém, todas as cidades da margem do rio Amazonas até Manaus, ficaram inteiramente bloqueadas. As crianças não tinham açúcar para tomar leite. Era preciso pegar a cana e torcê-la para ter o caldo de cana como doce para as crianças. As obras pioneiras, as obras bandeirantes, nunca podem ser rotuladas nesse terreno, se são ou não econômicas. Elas têm que ser feitas, qualquer que seja o sacrifício que exijam. Controle Brasília de Papatango, Alfa Juliette, Oscar. Controle Brasília de Papatango, Alfa Juliette, Oscar. Papatango, Alfa Juliette, Oscar, de Controle Brasília, prossiga. Alfa Juliette, Oscar, procedente Fazenda Rio Paracatu, com destino a Anápolis. Informa 2 minutos de sua vertical. Solicita pouso de emergência em Brasília. Câmbio. Papatango, Alfa Juliette, Oscar, Brasília ciente. Confirme, por gentileza, tipo de aeronave, tipo de emergência e confirme se o ex-presidente Juscelino Kubitschek está a bordo. Confirmando, Alfa Juliette, Oscar. Estamos com a pressão de óleo muito baixa, a temperatura do óleo muito alta. Ex-presidente da República, Dr. Juscelino Kubitschek de Oliveira, a bordo. Afirmativo. Negativo, pouso em Brasília, prossiga na presente posição, alternando Lusiane. Confirme. Negativo, pouso em Brasília, prosseguir para Luisiânia. Informamos, estamos em emergência, senhor. Negativo, pouso em Brasília, prossiga na presente posição, alternando Lusiânia. Papatango, Alfa Juliette, Oscar. Eu tinha saudade de Brasília, sabe? Passei 10 anos sem vê-la. As crises que sucederam no Brasil não me permitiram, não me deram ambiente para voltar a Brasília, né? Mas fiquei 10 anos sem vê-la. E como a minha inquietação não me permite ficar parado, eu resolvi um dia, tomei a deliberação de ver se podia fazer uma universidade no Brasil. E o meu desejo era fazer próximo de Brasília. E por isso, então, fui lá. E ao atravessar pela primeira vez Brasília, numa noite chuvosa, não queria que ninguém me visse, queria passar por ali tranquilamente. Quando eu vi a cidade férica, pompeando naquela iluminação festiva, eu senti o que respondia a um jornalista que me perguntou: qual foi a sensação que o senhor teve? Eu disse: um súdito gaulês, que no século I fosse pela primeira vez a Roma, ia se deslumbrar com os palácios de mármore da cabeça do Império Romano. Foi a sensação que eu tive ao ver Brasília. Aquela cidade iluminada, toda ela de fosforescente e cristalina. Aí nasceu a minha ideia de ter um pretexto que me permitisse de vez em quando ver a cidade. E comprei então esta fazendinha. E periodicamente vou lá, não vou à cidade, mas vejo a cidade do avião ou a vejo de longe. Em março de 1964, a situação política se agravou com as greves e as passeatas. O governo de João Goulart foi impotente para deter o descontentamento dos quartéis. Desfechado o movimento militar, vieram as cassações e as prisões. Em meados daquele ano, o governo militar sentiu-se forte o bastante para sacrificar JK, impedindo-o de ser novamente eleito para a presidência da República. Violentada, a nação acompanhou o drama de sua cassação. Pelas ruas o que se vê é uma gente que nem se vê, que nem se sorri, se beija e se abraça. Senhor presidente, na previsão de que se confirme a cassação dos meus direitos políticos,
que implicaria na cassação do meu direito de cidadão, julgo do meu dever dirigir desta tribuna algumas palavras à nação brasileira. Faço-o agora para que, se o ato de violência vier a consumar-se, não me veja eu privado do dever de denunciar o atentado que na minha pessoa vão sofrer as instituições livres. Já a nação vive sob os efeitos do terror, e aqui expresso a minha solidariedade aos que estão sofrendo processos de inquirição que lembram os momentos mais dramáticos por que passou a humanidade. Se me forem retirados os direitos políticos, como se anuncia em toda parte, não me intimidarei, não deixarei de lutar. Do ponto de vista de minha biografia, só terei do que me orgulhar desse ato. Mais uma vez, tenho nas mãos a bandeira da democracia que me oferecem. Neste momento em que, com ou sem direitos políticos, prosseguirei na luta em favor do Brasil. Sei que nesta terra brasileira as tiranias não duram. Pressionado pelas paixões da época, JK partiu para a Europa. No aeroporto, as tropas o afastam do povo. Oficiais puxaram suas armas diante de um homem desarmado. Foram 1000 dias de exílio, de solidão e saudade. Quando tentou regressar à pátria, acreditando que o ódio amainara, ele foi submetido à tortura dos IPMs, que tentaram humilhá-lo, mas conseguiram apenas engrandecê-lo diante da história. Nas horas mais difíceis, eu acompanhei a prestar depoimento na delegacia, numa hora em que ele era considerado assim uma espécie de ovelha negra no rebanho político brasileiro. Não me cabe a mim revelar esse depoimento, mas sei por aí que foi uma peça da maior dignidade pessoal, da maior bravura, e ele, com esse depoimento, se impôs ao respeito dos seus inquiridores que estavam armados em relação a ele, dos sentimentos menos maus. É muito difícil classificar os episódios que emocionam a gente. Mas um homem que teve uma vida política agitada, como foi a minha, que viveu na luta desde que entrou para a política e que soube enfrentar, graças a Deus, todos os obstáculos que a política trouxe para o seu caminho, teve horas terrivelmente emocionantes. E se você quer exatamente saber qual foi a hora mais dramática para mim, foi aquela em que, no ombro do povo, no aeroporto do Galeão, eu deixava o Brasil para um exílio de 3 anos, sob a aclamação frenética de uma multidão, e quando me viu caminhar para o aeroporto, entoou toda ela o hino nacional. Esse foi realmente um momento de terrível emoção para mim. Foi aqui, nesta cama, dormiu a última vez o meu amigo presidente Juscelino Kubitschek. Vestiu-se,
arrumou sua maleta, colocou o livro O Jerusalém, queria fazer uma crítica para a Manchete, levou um número da semana com a capa de Jânio Quadros. No seu bolso, ele tinha um bilhete aéreo para ir a Brasília naquela mesma tarde. Eram 4 horas da tarde, mais ou menos. Eu tinha ordem de levar o presidente para o aeroporto. Ele iria para Brasília naquela mesma tarde. Mas JK, de repente, me pediu que eu levasse a outro lugar e me deu a nova direção. Eu teria, então, de levá-lo a um posto de gasolina no quilômetro 2 da Rio-São Paulo. Achei aquilo muito estranho, mas obedeci. O presidente estava tranquilo, sonolento. Ele saiu do carro da Manchete. Ao chegar junto ao Opala que o esperava, voltou-se para o motorista e acenou alegremente para ele. Foi para um homem do povo o último aceno de um homem do povo. Sim, era o homem. Era finalmente e definitivamente o homem.
Rede Manchete, canal 9, São Paulo. Amanhã, 2h30 da tarde, tudo sobre todos os esportes. A Grande Jogada, edição de sábado. Assista agora a Brigada da Morte, no Cine Suspense. Fique com a gente.